Muito boa noite, aqui estamos para mais uma live, hoje no canal Notícias Independentes, e eu quero agradecer desde já a si que está desse lado e que está a presenciar esta live, que é em homenagem ao General Vasconcelos, o companheiro do povo, e quero desde já pedir-lhe que ponha o seu like na live. É muito importante para nós que você ponha o like, porque isso tem a ver depois com a capacidade que o YouTube nos faculta de a live poder ser expandida por um número crescente de pessoas que vão poder assistir. Recordo que esta live ela vai ser exibida no Factual Live do Dionísio e também no canal Notícias Independentes. Na Nova Rádio Online, www.novaradio.online, no site, e ainda no canal factual.wordpress.com. A live de hoje, como disse, é de homenagem ao General Vasconcelos e nós temos dois convidados especiais. Um é o Coronel Batista Alves, que é o presidente da direção da Associação Conquistas da Revolução. O outro é o Major-General Jorge Aires, que é vogal da direção da Associação Conquistas da Revolução e que tem ainda um outro pelouro neste momento nas suas mãos, que eu já vou pedir para ele identificar qual é e também para falar sobre ele. Boa noite, Coronel Batista Alves. Boa noite, Jorge Aires. Começo por perguntar ao Presidente da Direção da Associação Conquistas da Revolução o que é que esta associação representa e há quanto tempo existe. A nossa Associação Conquistas da Revolução é uma jovem, uns pouco mais de 11 anos de idade. A criação da associação teve a ver com a necessidade de defender as conquistas da Revolução, conquistas que são ganhos civilizacionais para o nosso povo, que foram conseguidas no período revolucionário, em particular nos e o general Vasconcelos foi primeiro-ministro de Portugal. Nesse sentido, a nossa associação inicialmente era a nossa intenção chamar-se Associação Vasconcelos. Não foi possível o entendimento com a família na altura nesse sentido e, portanto, optamos pelo nome Conquista. O nosso objetivo é a defesa intransigente das conquistas da Revolução. Temos-lo feito ao longo destes anos, com um trabalho profícuo e importante, editorial, com livros publicados. Temos vários livros publicados sobre esta matéria, quer Vasconcelos, que é realmente a referência primeira, quer sobre o 25 de Abril e tudo aquilo que o 25 de Abril proporcionou. Portanto, diria que, sintetizando, somos uma associação com uma vocação primeira da defesa das conquistas da Revolução, da promoção dos valores de Abril. Temos uma massa associativa que ronda os 1000 associados. Não estamos ainda satisfeitos com isso, pensamos que ao longo do tempo vamos conseguir naturalmente aumentar o número dos nossos associados. Temos, como já disse, uma quantidade já razoável de obras feitas que temos divulgado e temos tido apoios que excedem muito aquilo que eram as nossas expectativas, de escritos de escritores que nos têm oferecido as suas obras, inclusive os direitos das mesmas, o que tem permitido que a nossa atividade tenha sido realmente muito maior do que aquela que poderíamos imaginar, considerando, portanto, a vida de uma associação que normalmente vive das cotas dos associados. As doações que temos tido a nível de patrimónios também são relevantes e isso tem-nos criado um espírito de aventura também.
e esta iniciativa que tivemos quase sozinhos, porque efetivamente, principalmente a nível oficial, não tivemos nenhum apoio, rigorosamente nenhum, com exceção de algumas câmaras municipais que nos dotaram anfiteatros e que nos apoiaram em algumas iniciativas, que foi a comemoração do centenário do nascimento do General Vasco Gonçalves, que o fizemos com resultados muito positivos, que estão vertidos numa coletânea que fizemos de todas as intervenções e de todas as iniciativas que fizemos, que está disponível para quem quiser ver e apreciar, digamos, não o trabalho que nós fizemos, porque esse foi feito pela nossa associação e por muitos amigos da nossa associação, mesmo não sendo nossos associados, mas para poderem aferir do carinho que a população portuguesa, os intelectuais portugueses, os operários portugueses e toda a gente tem por esta figura incrível que foi o General Vasco Gonçalves. Muito bem. Não sei se respondi à totalidade da sua pergunta. Não, perfeitamente. O Jorge Aires, o microfone está desligado. Eu sei que aqui o ataque de tosse, foi melhor desligá-lo, não é? O que eu tenho reparado nas iniciativas da Associação Conquistas da Revolução, onde tenho estado presente, é que existe um grande número de militares que fazem parte desta associação. Isso é compatível com o prestígio que o General Vasco Gonçalves teve na instituição militar? É para mim a pergunta? É assim. Mais do que compatível, diria eu. Naturalmente que a ACR teve como motor na sua Constituição muitos dos militares que fizeram equipa com o General Vasco Gonçalves. Eu sou ligeiramente mais novo, entrei para a vida militar só em 1979, mais exatamente, mas não estava todo afastado do que se passava e do conhecimento que tenho do meu convívio com militares como o Coronel Batista Alves, ou o General Costa Neves, ou o próprio Coronel Vasco Lourenço. Pude observar que não é de estranhar que na ACR haja tantos sócios que foram militares de Abril. Não é de estranhar. Estranho seria se isso não acontecesse. E, portanto, digamos assim, é o que é natural que se observe. Na ACR existem muitos sócios que não foram militares de carreira, não é? Mas existe um número muito considerável de militares de carreira que foram militares de Abril e que conviveram muito de perto com o General Vasco Gonçalves e, portanto, isso é perfeitamente normal que assim seja. Muito bem. Eu presumo que o Coronel Batista Alves teve uma ligação muito próxima com o General Vasco Gonçalves. Estou certo? Digamos que sim, digamos que não, porque na realidade tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar de estar ligado aos governos de Vasco Gonçalves no quarto e no quinto governo provisório, numa área muito interessante que não sei se os espectadores e eu conhece, que foi o SAAL, o Serviço Ambulatório de Apoio Local. Portanto, a resolução do problema da habitação, que volta a estar hoje nas primeiras dos jornais, mas que no período revolucionário
um dos problemas que mais acuidado mereceu por parte dos governos de Vasconcelos. E eu tive o privilégio de ser convidado para, primeiro, para diretor desse serviço, o Serviço Ambulatório de Apoio Local, que tinha, para quem não sabe, tinha como objetivo a resolução do problema das classes mais desprotegidas que viviam miseravelmente no cinturão de Lisboa, em barracas, como eram conhecidas em Lisboa e no Porto, nos bairros degradados, e portanto fui colocado no Fundo de Fomento da Habitação, que dependia do Ministério das Obras Públicas, e portanto tive na mão, digamos, a aplicação prática das políticas que tinham sido definidas pelo General Vasconcelos. Foi uma experiência incrível. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da forma como vivia a nossa população e tivemos a oportunidade de participar na aplicação de políticas que pretendiam e conseguiram em certa medida, dado que, eu digo em certa medida, dado que o SAL e não durou muito tempo, mas no pouco tempo que demorou, deixou marcas de tal maneira que ainda hoje, em várias universidades, nas universidades portuguesas com certeza, e em muitas outras no estrangeiro, o SAAL é um caso de estudo importante e trouxe para a área do urbanismo e para a arquitetura e para a área do urbanismo, digamos, conhecimentos muitíssimo importantes. Para os que não viveram, diria que bastaria dizer que no SAAL estiveram praticamente todos os arquitetos que hoje são figuras de cartaz, são estrelas da arquitetura, estiveram empenhados no processo SAAL, fazendo equipas, indo para os bairros degradados, trabalhando com as populações, da parte da administração e dos governos regionais, disponibilizar as verbas a fundo perdido para que se conhecesse, se conseguisse colmatar um pouco aquela situação e dar àquela gente, e demos àquela gente, pelo menos a esperança de vir a ter uma casa com qualidade e nas condições que a podiam pagar. Hoje talvez valesse a pena refletir um pouco sobre isso. Coronel Batistão, respondi à pergunta? Respondeu perfeitamente, mas a pergunta que eu queria fazer tem a ver com outra situação. Quem estava cá fora, ou seja, o povo, olhava para o general Vasconcelos e via um patriota, um revolucionário, uma pessoa sentimental, empenhada, uma pessoa que amava o povo e que amava Portugal. Mas aqueles que trabalhavam mais perto dele, o que é que se salientava mais na sua figura? Portanto, eu não trabalhei diretamente com ele. Como disse, trabalhei aplicando as políticas, dando concretização às políticas que foram definidas pelos governos. Não participei nos governos, estive no Fundo de Fomento da Habitação, participei enquanto diretor nacional do SAAL e enquanto vice-presidente do Fundo de Fomento da Habitação durante um período. Mas aprendi a conhecer e a gostar e digamos mesmo, a idolatrar a figura do general Vasconcelos, lendo, não só conhecendo as medidas que ele próprio tomava, mas lendo também os preâmbulos dos decretos que eram por ele assinados, e nesses preâmbulos fazia-se pedagogia. A pedagogia, e era a pedagogia do amor ao povo, da resolução dos problemas dos mais desprotegidos, de tentar compensar inclusive os mais desprotegidos por anos e anos de sacrifícios a que foram submetidos injustamente. E isso é evidente na área da habitação, como foi evidente em qualquer outra das áreas em que a ação do
governo se manifestou. Eu tive a oportunidade e muito entusiasmo em trabalhar na equipe da associação que produziu um livro que nós chamamos Conquistas da Revolução. Nesse livro procuramos dar factualmente à população portuguesa a possibilidade de verificar todos os ganhos civilizacionais que vieram daquele período. O livro registra todas as conquistas que foram efetuadas, com referência aos decretos e com a quem os assinou. E posso lhe dizer que mais de 90% foram assinados pelo general Vasconcelos. E os preâmbulos desses decretos referem-se a questões que vão desde os direitos dos trabalhadores, os direitos das mulheres, como todos os outros. E nesses preâmbulos nós aprendemos a gostar e aprendemos a gostar do general, porque ele tinha uma capacidade excepcional de entender o povo a que pertencia. Muito bem. Jorge Aires, como disse, é mais novo. Portanto, o microfone está fechado outra vez. Se me é permitido, gostava de continuar aquilo que o Batista Alves vinha referindo, antes que me possa perguntar uma coisa diferente. Pode ser? Ok, vamos embora. Eu, quando na altura em que o general Vasconcelos era primeiro-ministro, eu era estudante da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Estava a fazer um curso de Engenharia. Mas registro na minha memória, e já revisitei várias vezes, eu creio que foi o discurso que ele fez na Sorefam, aos trabalhadores da Sorefam, e que eu acho que é um trecho, é o trecho que melhor exprime aquilo que o general Vasconcelos concebia sobre o significado da pátria. O general Vasconcelos virou-se para a audiência que estava a assistir à intervenção que ele foi fazer, eu creio que foi na Sorefam, e ele disse: a pátria sois vós. As palavras podem não ser exatamente estas, mas foi assim que ele se dirigiu aos trabalhadores da Sorefam, dizendo: a pátria sois vós, os trabalhadores deste país. Claro que não eram só aqueles, eram aqueles e os outros trabalhadores, aqueles que, no fundo, constituem a nação portuguesa. Eu acho que não existe na nossa história imagem comparável com esta, a não ser remotamente, talvez, nos tempos do Dom João I e das guerras que na altura se estabeleceram, e indo ler as crónicas do tempo, talvez ali se consiga, se calhar, encontrar alguma imagem comparativa. Mas eu não conheço nenhum dirigente político, nem Presidente da República, nem Primeiro-Ministro, que alguma vez se tenha dirigido aos cidadãos, aos seus compatriotas, dizendo: a pátria sois vós. Porque esta coisa da pátria é sempre colocada num patamar de intangibilidade. Não se sabe muito bem o que é. E o nosso general tratava as coisas terra a terra. E toda a gente ficou a perceber o que é que, no tempo do nosso general, significava a palavra pátria. Pois, essa palavra hoje já nem aparece na gramática dos nossos políticos. A pátria desvaneceu-se. Então, particularmente, a partir do momento em que a União Europeia entrou em Portugal, não foi Portugal que entrou na União Europeia. Foi a União Europeia que entrou em Portugal e que veio aqui desfazer a nossa indústria, veio aqui desfazer a nossa agricultura, enfim, veio aqui mandar. Esse conceito de pátria, então, deixou completamente de existir. Mas a pergunta que eu queria fazer, Jorge Aires, era a seguinte: o que é que para um homem mais novo, portanto, um homem que ainda não estava
na vida política ou na vida militar ativa, no tempo em que o general Vasconcelos era primeiro-ministro em Portugal, o que é que motivou esse homem, no caso Jorge Ayres, para mais tarde vir a ser um admirador do general Vasconcelos? Bom, enfim, quando se deu o 25 de Abril, não é? Estava no terceiro ano da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E naturalmente que já tinha alguma atividade no movimento associativo, não é? Nós vivíamos sobre a observação contínua dos agentes da PIDE, não é? Tínhamos lá uns porteiros na Faculdade de Engenharia que sabia-se que eram homens que trabalhavam para a PIDE, e portanto tinha a minha atividade académica e estudantil, não é? E logo a seguir ao 25 de Abril, naturalmente, empenhei-me com muito gosto nas campanhas de alfabetização, não é? Que levaram os estudantes, sobretudo do ensino superior, para os lugares mais recônditos do país, a tentar ensinar as pessoas a ler que não sabiam ler, não é? E foi uma experiência muito rica, não é? Nós vivemos... Eu fui trabalhar para a zona de Trás-os-Montes, eu sou natural de Bragança, e acontecia que eu tinha lá uma casa, e essa casa funcionou como base de apoio logístico para um conjunto de equipas que se distribuíam desde a zona de Vinhoso, Vinhais, Miranda do Douro, por uma série de sítios. E viveram-se experiências extraordinárias que resistiram, digamos assim, ao anticomunismo que graçava nos púlpitos das igrejas, porque os estudantes que iam para ali alfabetizar eram vistos como perigosos comunistas, não é? E a gente às vezes até se ria, não é? Porque estávamos instalados nas escolas primárias, não é? Nas escolas que havia pelas aldeias, não é? E as pessoas estavam até sentiam-se um bocadinho segregadas, não é? Mas tudo isso foi esbatendo com o tempo e foi uma experiência riquíssima. E, portanto, digamos assim, o meu empenhamento na atividade política no período do PREC foi em crescendo. Começou por aí e foi sendo que de cada vez maior empenhamento. Portanto, digamos, eu nunca mais me esqueço da imagem do comício no Porto do General Vasconcelos. O General Vasconcelos vai ao Porto e faz um comício que enche a Avenida dos Aliados, a abarrotar por todo lado, com o pessoal nas ruas laterais, não é? Eu nunca vi uma coisa assim, não é? E, portanto, mais uma vez, são registros que nos ficam na memória que a gente nunca mais esquece, não é? Há as fotografias do Sérgio Valente que documentam todos esses eventos, não é? Mas eu não preciso de ver as fotografias do Sérgio Valente para me lembrar disso. E, de facto, olha, bem a propósito, há uma outra imagem da qual eu também nunca mais me esqueço, que é as da campanha do general Humberto Delgado para a presidência da República, não é? Portanto, essas imagens ficam-nos sempre na retina, não é? Penso que respondi à sua pergunta. Sim, eu queria dar aqui também um testemunho a esse respeito. Quando o general Vasconcelos foi primeiro-ministro, no quarto governo provisório, eu tinha 18 anos de idade. Quando o 25 de Abril se deu, tinha 17 anos, portanto, abracei a revolução do 25 de Abril com os dois braços e com toda a força da minha vida, até porque na minha casa se respirava liberdade, e quando o general Vasconcelos chegou ao governo foi como se o céu se abrisse sobre mim e, creio eu, sobre toda a população, porque nós começámos a ver decretos a saírem que, ao contrário do que tinha acontecido até então,
E ao contrário do que veio a acontecer depois do general Vasconcelos, os decretos que saíam, todos eles beneficiavam o povo. Legislavam sobre direitos dos trabalhadores, legislavam sobre direitos das mulheres, sobre direito à habitação, sobre o ensino, enfim, sobre os horários de trabalho, sobre tanta coisa que hoje parte desses decretos ainda fazem parte da Constituição, mas infelizmente há uma parte que a direita reacionária, que vai desde o Partido Socialista até ao partido mais à direita que existe no Parlamento, tem esse encarregue de tentar retirar da Constituição, e algumas coisas já conseguiram. Mas então, nessa altura, eu fiquei perfeitamente deslumbrado com aquela figura simples, com aquela figura humilde, com aquele patriota, aquele homem do povo, aquele general do povo, aquele companheiro do povo. Fiquei completamente deslumbrado. E quando o general Vasconcelos abandonou o 5º governo provisório, eu recordo-me, tive uma tristeza tremenda. Mas a luta continuava. E eu continuei sempre a admirá-lo. Até que um belo dia, uns anos mais tarde, vou a descer, ao contrário, venho a subir à Avenida Padre Manuel da Nóbrega, junto ao Orieiro, em Lisboa, e vai o general Vasconcelos a descer. Aí eu não me contive. Fui junto dele, abracei-o, disse-lhe tudo aquilo que sentia no meu coração que lhe devia dizer. A admiração que tinha por ele, o amor que tinha por ele, o agradecimento por tudo aquilo que ele foi como político, como homem do povo. E ele olhou para mim, retribuiu-me o abraço e disse: não é motivo para tristezas, a luta continua. E assim nos despedimos com esta frase: a luta continua, e continua até hoje, porque o exemplo dele é um exemplo que perdurará na história de Portugal, assim como o exemplo de todos. Só que alguns, o exemplo é mau. E no caso deste homem que nós estamos a falar, o general Vasconcelos, é um exemplo que é único, pelo menos no século passado, ou do século passado para cá. É um exemplo que é único, um exemplo arrebatador de um homem que não se serviu da política para se promover, mas serviu da política para servir o povo. E é por isso que nós hoje o estamos aqui a homenagear. Passemos então adiante. Eu sei que hoje teve lugar um evento da Associação Conquistas da Revolução na Voz do Operário. E gostava de saber, Coronel Batista Alves, como é que decorreu essa iniciativa e também qual era o tema da própria iniciativa. O tema da iniciativa tem a ver com a construção do monumento de homenagem ao general Vasconcelos. Esta ideia da construção do monumento surgiu em reunião para as comemorações do centenário do nascimento do general Vasconcelos. Na altura nós criamos uma comissão de honra, a qual tinha cerca de 300 pessoas inscritas, personalidades que trabalharam diretamente com o general, militares de Abril, portanto, todo um conjunto de intelectuais, jornalistas, todo um conjunto de gente que entendeu associar-se a nós para as comemorações do centenário do nascimento de general Vasconcelos. E ao longo das comemorações do centenário, que duraram mais ou menos o mesmo tempo que o general esteve no governo, portanto, procuramos desenvolvê-las durante o ano do centenário, mas alargando-as também de forma a cumprir esse prazo
equivalente àquele que o general governou Portugal. E durante essas reuniões e face à grande expectativa e ao grande entusiasmo que apareceu em vários sítios, nós fizemos iniciativas de grande dimensão, desde Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Algarve, inclusive tivemos iniciativas também nos Açores, e portanto esse entusiasmo levou a criar, a aparecer a ideia da construção do monumento. Criamos uma comissão para isso, apresentamos a proposta à Câmara de Lisboa, no sentido de homenagear o general Vasconcelos, na sequência, aliás, de outras iniciativas que já tínhamos tomado, como, por exemplo, a colocação da placa toponímica na rua que foi atribuída o nome de general Vasconcelos em Ilheiras, e aproveitando todo esse conhecimento adquirido, avançamos então para a Câmara de Lisboa com a proposta de construção do monumento. Ela foi, à partida, na primeira reunião que tivemos o contacto, foi bem aceite, e nós começamos a desenvolver o nosso trabalho. Entretanto, houve alguma retrocesso nas ligações com a Câmara de Lisboa, que não nos permitiu avançar tão rapidamente quanto gostaríamos, mas obviamente que a comissão que tinha sido designada para continuar com este trabalho não desistiu, não se deixou desanimar, muito pelo contrário, reuniu mais força, mais importância. Houve da parte dos nossos associados uma espécie de toque-reunir para avançarmos nesta perspectiva da construção do monumento de homenagem ao general Vasconcelos. Conseguimos, digamos, fizemos um primeiro contacto com o arquiteto Álvaro Siza para saber da disponibilidade dele para a projeção do monumento. Fomos recebidos de forma entusiástica por parte de todo o ateliê do arquiteto Álvaro Siza, dele próprio, e em particular também com o apoio do arquiteto António Madureira, que faz parte do ateliê do Álvaro Siza, creio que desde sempre, pelo menos conheça, portanto há muitos anos, e conheço há muitos anos sempre a trabalhar no gabinete do Álvaro Siza, e foi, digamos, a nossa porta de entrada para obter esta a grande conquista que foi ter o monumento com a assinatura de um dos maiores do nosso tempo, que o é de facto e inquestionavelmente. Portanto, resolvemos avançar e estamos nesse percurso. Fizemos então esta iniciativa, creio que o Jorge Ares, que coordenou esta iniciativa, está em melhores condições para entrar nos pormenores. Eu direi só que esta iniciativa que tomamos da inauguração virtual do monumento foi um êxito. Pode questionar-se porquê a escolha do espaço na Alameda de Dom Afonso Henriques. As razões por que escolhemos o espaço da Alameda e porque o tivemos que escolher nós foi porque a Câmara de Lisboa não o quis escolher. E, portanto, nós entendemos que, dado que a Câmara não avançou conforme nós pensávamos que iria avançar, sustentados na própria reunião que houve e foi pública, em que recebemos o apoio do atual Presidente, não tendo a Câmara avançado nesse sentido, nós não tivemos alternativa senão sermos nós a escolher o espaço. E escolhemos a Avenida da Liberdade porque ela está mais ou menos no caminho da Graça, onde nasceu Vasconcelos,
para as avenidas novas onde ele viveu. Uma razão. A segunda razão é porque realmente é lá que atualmente são as 1º de Maio, e eu penso que se Vasco Gonçalves diz alguma coisa à população portuguesa, diz alguma coisa sim, é aos trabalhadores. Portanto, a associação ao sítio onde se comemora o 1º de Maio também foi importante para nós. Uma outra razão foi o ao Instituto Superior Técnico e, portanto, ser Vasco Gonçalves um engenheiro reconhecido e, por outro lado, também foi no Instituto Superior Técnico que o movimento estudantil em Lisboa teve expressão importante na luta contra o fascismo. E, portanto, é mais uma razão para ser ali. E a terceira razão é que, na realidade, é importante, foi importante e será importante para a cidade de Lisboa que o monumento que na praça que é dado o nome do fundador da nacionalidade, se coloque o homem que refundou a nacionalidade portuguesa e que fez exatamente aquilo que nós queremos que seja a sociedade portuguesa, o Portugal de Abril. Eu gostava de dizer uma coisa Respondi à questão? Perfeitamente. Gostava de dizer uma coisa acerca desse refundar da nacionalidade. Há quem chame a um determinado político o pai da democracia. Um determinado político português, que eu nem vou dizer o nome, porque não quero dizer o nome, porque não me satisfaz pronunciar tal nome. E então chamam a esse senhor, que já não está entre nós, infelizmente, obviamente, chamam a esse senhor o pai da democracia. Mas o pai da democracia, verdadeiramente dito, foi o Vasco Gonçalves. O general Vasco Gonçalves é que, através do 4º e do 5º governo provisório a que ele presidiu, traçou as traves mestras do Portugal democrático, do Portugal sair da ditadura salazarista. Mas o general Vasco Gonçalves, para esses arautos da democracia, não sei se me fiz entender, não é ele o pai da democracia, é o outro senhor. Bom, mas então passemos em frente. Jorge Aires, o que é que se passou com a Câmara Municipal de Lisboa, então? Bom, com a Câmara Municipal de Lisboa, o que se passou foi, digamos assim, uma correspondência trocada muito fluida, recebemos sempre respostas muito diplomáticas, mas o mínimo que se pode dizer é que as respostas vieram fora do tempo, porque nós começámos por procurar responder à pergunta: a quem é que a gente tem que comunicar e o quê para fazer uma iniciativa no 5 de outubro de inauguração virtual de um monumento no espaço público da Alameda Dom Afonso Henriques. E, digamos assim, na pesquisa preliminar que fizemos, chegámos à conclusão que, como era um espaço de gestão partilhada entre 2 freguesias de Lisboa, o assunto tinha que ser colocado à Câmara. Como era uma iniciativa de natureza cultural, isso tinha que ser colocado ao Departamento da Cultura da Câmara. Mas é que foi para aí que encaminhámos a questão. Muito celeramente nos pediram uma memória descritiva da iniciativa, com um detalhe que, enfim, com imenso detalhe, mas nós fizemos isso e apresentámos uma memória descritiva quase como se fosse um projeto de execução de uma obra, não é? Definindo os tempos, quem é que ia fazer o quê, as dimensões do espaço que íamos ocupar, e fizemos isto tudo nos finais de julho. E assinalámos que
tratava-se de uma iniciativa que, para ser realizada, a decisão tinha que ser com brevidade, porque o 5 de outubro ia ser logo a breve prazo. Só em setembro, depois de estabelecermos um novo contacto com a Câmara, é que ficámos a saber que esse assunto tem que ser colocado à Junta de Freguesia do Arieiro, e estávamos a 2 semanas do 5 de outubro. De maneira que nós, no mesmo dia ou na mesma hora, colocámos o assunto à Junta de Freguesia do Arieiro, não é? E a Junta de Freguesia do Arieiro, essa respondeu celeramente, disse à Câmara que trata-se de uma iniciativa política, só carece de comunicação. A Junta de Freguesia não tem nada que autorizar, não precisa de autorizar. E, portanto, nós, perante isso, comunicámos à Câmara que dávamos a Câmara por notificada de que a iniciativa se ia realizar no topo da Alameda, no dia 5 de outubro, mas que, pelo tempo, estávamos a 15 dias do 5 de outubro, pelo tempo disponível, naturalmente que íamos ter que redimensionar, porque não tínhamos hipóteses de fazer todos os contratos necessários que eram exigidos para pôr de pé uma iniciativa como ela tinha sido concebida no início, no final de julho. E portanto, a partir daqui as coisas aceleraram rapidamente, e nós redesenhámos a iniciativa, fizemos a parte cultural num espaço coberto, fomos para a Voz do Operário, e mantivemos a inauguração virtual no topo da Alameda, às 19 horas, e depois encerramos às 21h30. Portanto, digamos assim, a relação com a Câmara de Lisboa não foi má. Foi inoportuna. Bom, mas se calhar até se compreende, porque a Câmara de Lisboa, entretanto, teve aí um grande evento para realizar, e se calhar não teve tempo para atender às pretensões da Associação 25 de Abril, uma vez que até o próprio Presidente da Câmara disse que faria tudo o que a instituição que promoveu essa grande iniciativa quisesse que fosse feito. Portanto, provavelmente ele estaria tão ocupado a dar atenção a essa instituição que não teve tempo, não teve lugar, enfim, não teve disposição para responder ao pedido de outras instituições como a Associação Conquistas da Revolução. Digo eu, claro. Coronel Batista Alves, como é que correu hoje, então, esse evento na Alameda do Afonso Henriques? Estava muita gente? Não estava? O que é que se passou? Estava, digamos, não estava uma multidão, mas estava gente e bastante gente. O evento, tivemos um primeiro percalço, porque houve uma falha técnica inicial que não permitiu projetar o evento na dimensão, à escala natural, no início. Ficou depois resolvido e no final, digamos, o monumento foi mostrado à escala natural e pôde ser visto até às 9h30, como o Jorge Alves disse. Mas queria referir aqui uma coisa, a atitude da Câmara de Lisboa, obviamente não nos fez desistir da ideia e conseguimos concretizá-la com a decisão da Junta do Arieiro, mas, como também foi dito pelo Jorge Aires, ficamos a 2 semanas do evento, o que nos limitou muito o evento, porque não só na execução de algumas tarefas que podiam, e algumas iniciativas que podiam ter lugar no próprio espaço, no local onde foi inaugurado o monumento, como também a própria projeção. Nós tínhamos pensado e estávamos a preparar para fazer uma projeção holográfica,
uma projeção holográfica que era de certa forma inédita e nos obrigava, inclusive, a importar equipamento do estrangeiro, que com 2 semanas antes, a resposta da Junta veio 2 semanas antes do evento, não foi possível fazê-lo. Portanto, tivemos que optar por outra tecnologia diferente, com qualidade, e realmente a população pôde ver qual é a ideia qual é a ideia que está ainda no projeto do Álvaro Siza, porque para nós, eu gostava de deixar isto também claro, para nós o monumento já existe e vai existir para sempre, principalmente na Gente de Abril. O monumento já saiu da concepção, já foi concebido pelo gênio do Álvaro Siza e, portanto, já existe. O ser concretizado, colocado no local, são tarefas que nós vamos tentar fazer e vamos fazer tudo para conseguir, mas ninguém vai poder evitar que o monumento ao General Vasconcelos já existe e vai existir por muito tempo, porque ele está assinado por um dos maiores arquitetos do nosso tempo e ele representa a figura de um dos nossos maiores. Portanto, nós não vamos desistir, nem vamos deixar que isto não seja, digamos, apreciado pela população da cidade onde nasceu o General Vasconcelos. A cidade merece este monumento. A cidade de Lisboa. Coronel Batista Alves, Major-General Jorge Aires, eu diria que esse monumento já existe desde 1974 e 75, já existe no coração dos portugueses que viram, perceberam, acompanharam e amam a obra que o General Vasconcelos deixou como legado para todos nós. Esse é o verdadeiro monumento que existe no coração de cada um, e esse aí ninguém pode apagar. Não há hipótese. Bom, avancemos então com outro tema. O que é necessário para ser sócio da Associação Conquistas da Revolução? Pode responder agora, por favor, o Jorge Aires. Bom, basta ir à nossa página na internet da Associação das Conquistas da Revolução e preencher uma ficha de sócio, está lá, e mandar isso para a ACR. Nós temos aqui, de facto, uma outra questão que não podemos deixar de passar esta oportunidade que nos é dada para destacar. É que torna-se necessário a mobilização dos cidadãos de Abril para comparticiparem no esforço financeiro que é necessário para a execução deste projeto. Portanto, na página da ACR será também colocada um texto sobre a subscrição pública que está em marcha, não é? Para que cada um possa contribuir transferindo dinheiro para o número da conta que lá está e com o compromisso da ACR de transparência que ali está também plasmado. Portanto, são duas respostas numa, não é? Mas que nós temos, de facto, todo o interesse em aumentar o número de associados e temos também a necessidade de promover a subscrição pública para apoio ao monumento do General Vasconcelos, que corresponda a um esforço financeiro ainda razoável. Podemos falar de qualquer coisa como 30 mil euros para financiar todas as atividades necessárias até à inauguração do monumento. E era isto que se me oferecia dizer. Muito bem. Coronel Batista Alves,
A Associação Conquistas da Revolução tem algum evento em vista ainda para este ano? Tem. Nós vamos ter ainda em novembro, estamos a parar uma iniciativa sobre a Constituição da República Portuguesa. Iniciativa porque se inscreve nas comemorações dos 50 anos, porque nós já estamos a comemorar os 50 anos. Esta iniciativa, aliás, da inauguração virtual do monumento é inserida no programa das comemorações dos 50 anos de 25 de Abril da nossa associação, e agora temos essa iniciativa sobre a Constituição da República, que se insere numa ideia que é a seguinte: as nossas comemorações dos 50 anos vão ser polarizadas nas conquistas da Revolução. Portanto, durante todo o período que vai desde o início das comemorações até ao final das comemorações, que terminará mais ou menos em 2026, o Jorge Aires tem isso mais de memória, nós vamos periodicamente, com a periodicidade de mais coisa, menos coisa, levar a público uma iniciativa sobre uma das conquistas da Revolução. E a primeira que escolhemos, agora a seguir à inauguração virtual do monumento, vai ser a iniciativa sobre as conquistas, sobre a Constituição da República, que ela é efetivamente uma conquista da Revolução. E a seguir-se-ão outras. Por exemplo, temos ideia de, na passagem do ano, no início do ano 2024, arrancarmos com uma grande iniciativa sobre a liberdade. E depois seguir-se-á a habitação, a educação, e são imensas ainda, mas vamos escolher e tentar fazer todas aquelas que marcaram mais a vida dos portugueses. Porque, principalmente, com o objetivo de levar aos mais jovens a ideia e a informação de que aquilo que hoje desfrutam como dado adquirido custou muito a adquirir e pode não ser assim tão adquirido como eles pensam. Portanto, é preciso que os jovens se preparem para lutar por aquilo que têm e para lutar por aquilo que ainda não têm, mas que esteve nas conquistas, que esteve na Constituição da República Portuguesa, na primeira sua versão, e que ao longo das 7 revisões constitucionais foi sendo levado, foi alvo de machadada. Algumas das conquistas foram pura e simplesmente eliminadas, outras foram condicionadas. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquelas que era saúde gratuita deixou de ser gratuita, a educação gratuita deixou de ser gratuita, passou a ser tendencialmente gratuita, e tudo isso significam retrocessos em relação àquilo que a Constituição inicialmente tinha, e a Constituição, como conquista da Revolução, estava consignada. Portanto, a nossa ideia é fazer iniciativas sobre que existem, que hoje ainda temos a Constituição da República, mas que está sob ameaça. E é uma nova revisão, portanto, de uma nova machadada qualquer. Ainda não sabemos, ainda não conseguimos perceber muito bem o que é, de certeza. Porque uma das coisas que há bocado disse, e nós tivemos 500 dias em que praticamente todos os dias ganhamos alguma coisa. Todos os dias um ganho civilizacional passou a ser nosso. E depois desses 500 dias, e eu falo com o meu testemunho próprio, porque tenho feito essa análise quase diária, até hoje não vi uma única medida que pudesse ser considerada um avanço civilizacional. Aquilo que depois
dos 500 dias que vimos foi retrocessos nas conquistas que fizemos. E nenhuma conquista, uma única. E são, se não me falha a memória, já 24 governos constitucionais. Muito bem. Jorge, Posso fazer uma... permita-me voltar só um pouco atrás, porque eu fiz a pergunta há pouco, o que é que era necessário para ser sócio da Associação Conquistas da Revolução. Mas não fiz a pergunta, quanto é que se paga, qual é a cotização que se paga para ser sócio da associação. E é importante que as pessoas que nos veem saibam isso também. Com certeza. Eu, antes de lhe responder, vou só... Para as pessoas que nos estão a... Antes de responder, gostava só de fazer aqui um pequeno passo a expressão enxerto, não é? Na iniciativa, na próxima iniciativa que a ACR vai levar a cabo, que será em 15 de novembro, e a importância de que ela se reveste. Porque o tema da iniciativa é democracia de Abril e defesa da Constituição da República Portuguesa. É que a eficaz defesa da nossa Constituição passa por praticar aquilo que era a democracia de Abril, ou aquilo que deve ser a democracia de Abril. E este é o tema da iniciativa que a ACR vai colocar no terreno em princípio no dia 15, no próximo dia 15 de novembro. Quanto à questão da cotização, a cotização não tem um valor mínimo, digamos assim, é deixado ao critério do candidato a sócio, não é? E, portanto, há sócios que pagam, imagino que €1 e outros pagarão €5 de cotização mensal. Portanto, nesse aspecto, nós não temos, digamos assim, uma regra muito discriminativa. Não, nós queremos ser inclusivos, queremos que sejam sócios da associação todos aqueles que se revêem nos seus propósitos, tenham ou não tenham capacidade financeira para pagar uma cota mais ou menos elevada. Esta creio que é a formulação que o Batista Alves subscreverá certamente. Muito bem. Coronel Batista Alves, nós estamos a chegar ao fim, e também, já nós estamos a chegar ao fim da nossa live, estamos aproximadamente com 1 hora de live, e eu queria que então o Coronel Batista Alves desse as anotações finais, aquilo que achar por bem dizer. Bom, o que eu posso dizer sobre a nossa associação é que, neste momento, todo o nosso trabalho vai ser, toda a nossa capacidade está a ser orientada a construção do monumento. O nosso objetivo é que o monumento esteja colocado no sítio por nós escolhido no dia 25 de abril de 2024, portanto, na comemoração dos 50 anos do 25 de abril. Queria deixar também uma ideia de que todo o programa que temos equacionado de iniciativas, como já disse há bocado, são no sentido de valorizar os ganhos da nossa revolução, para, principalmente, os mais jovens percebam que aquilo que ganhamos com a nossa revolução, que é necessário defender, a defesa das conquistas da revolução, é uma prioridade absoluta. Hoje estamos sobre uma ameaça, mais um conjunto de ameaças sobre os nossos direitos. Todos nós estamos a viver situações de grande dificuldade. E eu penso que os jovens de Portugal devem ter conhecido que há 50 anos os jovens de Portugal souberam dignificar Portugal, souberam derrotar uma ditadura fascista e souberam lançar as bases para uma sociedade democrática, progressista, Constituição que foi e ainda é
uma das constituições mais progressistas da Europa. Assim chegamos ao final da nossa live. Obrigado a si que está aí desse lado. Quero pedir-lhe mais uma vez que não se esqueça de pôr o seu like e também de partilhar esta live através do Facebook e de todas as plataformas sociais onde isso for possível fazê-lo. Esta live está disponível em novaradio.online, no canal Factual do Telegram, ainda no canal factual.wordpress.com e no canal do YouTube também, Factual Live. Coronel Batista Alves, peço que não desliguem já, mas quero deixar aqui as despedidas, agradecer ao Coronel Batista Alves e também ao Major-General Jorge Aires o facto de terem estado à conversa connosco esta noite, num assunto que nos é muito grato, que são as conquistas da Revolução Portuguesa e a respectiva associação, e também passámos um pouco em revista aquilo que foi o legado que nos deixou o nosso Primeiro-Ministro General Vasco Gonçalves. Uma boa noite a todos, obrigado. No próximo sábado, nova live, A Semana no Mundo, aí sim já com a presença do meu colega, amigo e camarada Hugo Dionísio.